Olá meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Mival. Então vamos para hoje uma dica muito legal, que é o vocábulo despercebido ou desapercebido. E aí, qual que você deve utilizar, em qual contexto? Eles são parônimos, são sinônimos? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos ao quadro. Nós temos aqui, só um instante, o desapercebido, ou seja, qual é o sentido desse vocábulo? É o mesmo que desprovido, desguarnecido, desmunido, sem provisões. Então vamos ver o uso. Nós temos aqui, ele estava desapercebido de recursos, ou seja, ele estava desprovido, ele não tinha recursos, ele não tinha provisões, ok? 2. As naus estavam desapercebidas de víveres e munições, ou seja, as naus estavam desguarnecidas, ok? E também nós podemos utilizar na forma verbal. Desaperceberam-se do necessário para a expedição, ou seja, eles não tinham as provisões necessárias para a expedição, ok? E agora, o vocábulo despercebido. Esse é muito utilizado aí no dia a dia e significa aquilo que não é percebido, aquilo que não foi notado, que não chamou atenção, aquilo de que não se tem conhecimento. Por exemplo, o incidente passou despercebido à maioria dos convidados. Ele passou sem ser notado, ou seja, sem chamar a atenção. Um outro uso, detalhe algum lhe passa despercebido, ou seja, detalhe algum não lhe passa sem chamar atenção, então ele é uma pessoa observadora. E 3, mudanças despercebidas. Então aqui você já percebeu a diferença, despercebido, aquilo que não é notado, e o desapercebido, com A, aquilo que é desprovido, desguarnecido. Então com esses sinônimos você já vai acertar a maioria das questões e também não vai errar na hora de escrever essa palavra lá na sua redação ou em outros tipos de textos. Então vamos ver como as bancas de concursos elas cobram isto. A FGV, ela pediu para que marcasse então a palavra, a alternativa que estava da forma correta. Muitos detalhes do crime passaram, então os detalhes passaram despercebidos, ou seja, eles passaram sem ser notados, ok? IBAD 2020, com a pandemia do coronavírus, os mercados ficaram desapercebidos, ou seja, eles ficaram sem provisões, eles ficaram sem essas mercadorias. Vamos à FCC 2016. É comum, de fato, que uma evidência se dê tão, e aqui o desapercebido ou despercebido, que mal acreditamos naquilo que se vê. Então, no caso, essa evidência ela é despercebida, ela passa sem ser notada. Então, aqui, sem a letra A, despercebida. E por último, Instituto Mais, era para você marcar aqui a palavra que tinha o correto significado. E aí, qual é que é sinônimo de desprevenido? No caso, desapercebido, ok? Então seria isso a dica de hoje. Tenha muita atenção, às vezes o aluno ele vê desapercebido e acredita que está errado. Não, o mais comum é utilizar o despercebido, só que em alguns contextos o desapercebido também é utilizado e é o correto até, ok? Então um abraço, essa foi a dica de hoje e até a nossa próxima dica.